Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing, Leandro Guerra falando. Essa aula é muito importante porque existem aqui alguns princípios fundamentais que eu gostaria que vocês saíssem sabendo e que você também possa aplicar isso para qualquer outro tipo de ativo. Primeira coisa. E a segunda coisa é uma super novidade que eu trago para vocês dentro do Outspoken Marketing. O conceito da aula, assim como o título sugere, é a definição, ou melhor dizendo, é você conseguir fazer a previsão e encontrar níveis de suporte e resistência baseado em volatilidade. Vocês sabem que eu sou um crítico, com razão, porque existem as evidências aí documentadas de diversas formas, da definição clássica de suporte e resistência baseado na análise gráfica, na análise técnica. Como? Só ficar criticando, apesar das evidências. Não é uma coisa que leva muito a lugar nenhum. Eu decidi fazer uma aula baseada no ponto de, ok, como que a gente pode, de uma maneira lógica e quantitativa, fazer a previsão para esses pontos, de modo que eles façam todo sentido, que eles sejam objetivos e não sejam subjetivos da forma que é na análise tradicional. Do inglês, resistência e suporte pode ser também resistance, support, ou uma maneira um pouco mais técnica chamada de supply and demand, porque supply é o momento da resistência, porque é onde você tem pessoas ou um maior número de participantes do mercado interessados em ofertar o papel naquela determinada região, por isso que você tem um ponto de desequilíbrio e o preço acaba, entre aspas, brecando por ali, e o contrário da demanda, onde você tem uma urgência maior para compra, ou níveis maiores de compra naquele momento, e você tem também deslocamento do ponto de equilíbrio, e isso faz com que o preço se mova. Agora, enquanto esse, de fato, é um conceito, essa definição de supply and demand, de suporte e resistência, é um conceito, se você for para pensar, lógico, porque ele vai naquele princípio econômico básico do preço de equilíbrio, e, na verdade, o deslocamento do preço ele advém da modificação deste respectivo preço. A ideia é a seguinte, vamos fazer isso então de uma maneira que seja extremamente coerente e faça sentido e não seja arbitrária. Então, ao longo dos meus estudos sobre volatilidade, que vocês bem sabem, eu já falo há muitos anos, que é a alma do mercado e cada vez eu fico mais obcecado com isso, do ponto de vista que é o meu ponto principal de estudo, inclusive a minha dissertação de mestrado vai ser exatamente nessa área. Vamos dizer que esta aula é um spin-off de certas pesquisas que eu venho fazendo justamente para a dissertação. Não apenas ficar criticando de uma maneira geral, mas a ideia é que propor de fato uma nova metodologia. Pensando nisso, eu não vou simplesmente fornecer para vocês a ideia, eu vou, claro, mas não apenas isso, eu deixei isso também registrado na forma de um artigo que eu mesmo escrevi. Aí alguém pode falar, Leandro, mas onde que você publicou esse artigo, como é que foi o processo? Esse é o ponto. O modo tradicional, obviamente correto, de fazer a publicação de artigo, ele pode ser muito moroso, você tem que estar vinculado 99% dos casos a uma instituição de ensino, e exatamente não é o caso que eu estava disposto a passar pela burocracia. Então eu criei, e isso é oficial a partir deste momento, para qualquer momento futuro, um journal, uma rede de publicações do próprio Outspoken Marketing, que eu intitulei Outspoken Marketing Inquisitum et Explicatio, que já era o tema de pesquisa e desenvolvimento que eu tenho na newsletter, só que agora é a Journalis Series, ou melhor dizendo, é o journal, é o conteúdo, é a publicação do Outspoken Marketing. Então, para inaugurar, eu inauguro isso justamente com o paper que eu escrevi, descrevendo esta metodologia. Digo mais, está aberto, se você quiser, a qualquer momento, fazer a submissão e a publicação da sua ideia de finanças quantitativas de uma forma que você possa também contribuir para a comunidade de um modo geral.
fica o convite aberto. Aqui no site do Outspoken, que o link estará aqui embaixo disponíveis para vocês, você pode encontrar o template. No template está exatamente explicado os passos que você tem que fazer para descrever um paper de uma maneira correta, e assim como você pode verificar aquilo que eu escrevi aqui. Agora, né, quando você clica, vai ter aqui o download para você fazer. Como eu disse, é de domínio que você pode usar livremente. Obviamente você vai ter que citar a fonte. Eu já dei várias ideias para vocês de maneira gratuita, agora eu vou passar a documentar essas ideias dessa forma também, porque a gente sabe que tem um monte de picareta por aí, um monte de gente mal intencionada que fica querendo fazer as coisas sem atribuição de autoria. Então aqui agora a gente tem um registro sério. Se você então quer usar isso daqui, como eu disse, use, mas por favor, mencione a fonte. Então aqui no paper tem toda a descrição do processo, tal como estará aqui na aula. E alguém pode perguntar, falar, Leandro, mas muito legal isso daí, mas como você também deixa registrado, né? Ora, eu não falo para vocês sempre da utilidade do Bitcoin, não só aquela de alternativa ao sistema financeiro, mas do uso de fato de uma blockchain para outros motivos. E aqui também está, né, como nós dizemos no inglês, walk the talk. Então vamos, fazer aquilo que a gente fala, vamos realmente honrar aquilo que a gente fala. Então o artigo, além de estar obviamente publicado aqui no site do Outspoken, ele também está registrado na blockchain do Bitcoin, que é claro que seria o Bitcoin. Então isso daqui atesta que neste respectivo dia o meu artigo está registrado aqui, dando a autoria, a mim a partir exatamente deste dia, e é um dos usos de fato que a blockchain pode ter. Então aqui tem a transação do Bitcoin e você pode verificar este documento. Por exemplo, se você clica aqui, abre o site dessa empresa que faz a verificação, a Origin Stamp, a empresa aqui na Suíça, e aparece que o documento foi verificado na data que eu o submeti. E até se você quiser, se você tem o documento original, você vem aqui, clica ali para submeter. Vou pegar aqui o documento, o meu paper, manda e ele fala, ó, ele foi, tem aqui o Tamper Proof Timestamp, que está registrado na blockchain do BTC, como sábado do dia 12 de novembro de 2022, às 18h20, horário aqui do Centro Europeu. Então é uma outra forma de mostrar para vocês como a tecnologia também pode ser usada e a forma que isso daqui está registrado. Então lembrando, além disso, fica o convite para que vocês façam as suas submissões pelo Outspoken Market. A ideia é que isso sim um dia cresça, vire de fato um journal prestigiado. A gente tem que começar de algum lugar, então a ideia que eu tive justamente disso. Beleza, meus queridos? Voltando aqui para nossa aula, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, certo? Ela vai ser dividida em duas partes. Tem a parte que eu vou deixar aqui para vocês no YouTube e depois a continuidade da aula, a aula completa, está disponível para os alunos do Outspoken Marketing na prática, porque tem uns elementos aqui muito fundamentais que vale a pena eu honrar todos os alunos que assinam o OMNP. Então vamos lá, meus queridos. Seguindo a ideia aqui, muito simples, você precisa só de 3 bibliotecas Pandas, NumPy e a Yahoo Finance para os dados, mas se você tiver os seus dados você não precisa dela, e o Plotly para a gente colocar os gráficos na tela. Pego os dados de lá, vou começar com o SP500 e alguém pode falar, Leandro, mas não me interessa nada o SP500, já vou deixar de assistir o vídeo aqui. Não, te interessa sim, tá? Porque eu vou mostrar que isso daqui funciona para qualquer ativo. Vou começar com o SP500, depois a gente vai para o Ibov, a gente vai para o dólar e a gente vai para as ações e você vai ver direitinho como funciona. Como lá no Yahoo você tem aquela diferença do Adjusted Close e do Close, porque é justamente a ideia do pagamento de dividendos ou não, além ou não apenas pegando os dados por lá, eu também faço o ajuste, aquele Adjusted Close, eu não faço só para o Close, mas eu faço também para mínima, para máxima, para abertura, porque eu vou ter que plotar o candlestick para ficar uma visualização mais profissional dessa ideia do suporte e da resistência. Ela é baseada em volatilidade por quê? Tá? Como eu disse, volatilidade é a alma do mercado. Se você pega simplesmente
esses indicadores tradicionais, Donchian Channel, as bandas de Bollinger e etc., a maioria deles são 100% baseados no preço e um ou outro até pode ser relativizado. Mas aí está um outro erro clássico, porque você não pode fazer as coisas baseadas no preço, porque uma série temporal de preços não contém as propriedades estatísticas que nós queremos para fazer análise de fatos que façam sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu uso os retornos justamente porque eles trazem essas propriedades. Leandro, que propriedades está descrito no paper, como eu disse para vocês. Eu até esqueci de comentar. No paper, de um modo geral, todas as coisas que eu falo não são uma coisa que eu acordei, ideia da minha cabeça e sonhei e escrevi. Não. Além da autoria em si da ideia, tem a revisão bibliográfica que está disponível aqui para vocês e prova, tá, por meio de outras publicações, que o que eu estou dizendo, como eu disse, não é uma coisa que eu inventei, está documentado nessas outras referências. Então é uma forma de você também estudar a mais. E justamente os retornos, por ele trazer essas propriedades interessantes, quando nós fazemos a volatilidade por ele, né, que de fato é uma forma extremamente aceita, isso permite que os elementos sejam também comparáveis de papel para papel. Então a forma que eu determino para um vai ser exatamente a mesma forma determinada para outros, e em níveis de volatilidade se eles são comparáveis. Tá? Isso é fenomenal. Você não pode comparar duas bandas de Bollinger de ativos diferentes, porque você tem a escala de preço diferente. E essa escala de preço também muda conforme a magnitude, a escala daquele preço em si, que a gente sabe que pode sim variar bastante. Tá? Então essa é a justificativa. Outro ponto que você precisa também carregar para sempre é essa ideia do conceito de volatilidade, como você trabalha a mudança de horizonte de tempo nela. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um período de volatilidade de 20 e simplesmente quando eu faço o rolling daquele período e o respectivo desvio padrão, eu estou com a volatilidade diária. A base que eu usei aqui foi um mês de 20 dias. Leandro, mas o mês é 22, o mês às vezes é 24, 21. Pois é, coloquei aqui um múltiplo de 5 como premissa fundamental, 20, a aproximação é excelente, e quando você faz esse cálculo e obtém a volatilidade diária, se eu multiplico essa volatilidade diária pela raiz quadrada de 252, e aqui é um consenso, certo, utilizado no mercado financeiro, que isso representa o período de tempo anual, você tem justamente a volatilidade anualizada. Então eu calculo com esta célula a volatilidade anualizada. E aí, quando você pega esse valor anualizado, se você divide ele pela raiz quadrada de 12, você tem a volatilidade mensal. E se você divide pela raiz quadrada de 52, ele te dá a volatilidade anual. Então, para quem está seguindo no YouTube, eu vou trabalhar com vocês aqui a ideia do anual e provar o conceito. Para os alunos do Outspoken Marketing, na prática, a gente segue com os outros cálculos. A ideia da volatilidade anualizada. Fiz o cálculo ali em cima. Quando eu executo esse pedaço de código aqui, eu simplesmente tenho ela no gráfico. Então a gente vê que uma outra propriedade importante que nós temos aqui é aquela da volatilidade, sendo feita também pelos retornos, que ela é uma reversão à média. É muito difícil você ter tendências muito longas, tal qual você pode ter nos preços, de um modo geral, com a volatilidade. Você não tem isso, ela é um processo de reversão à média. Como você pode ver, a gente tem aqui uma média, se eu for fazer aqui meio no olho, você teria alguma coisa aqui entre 17 e 18. Claro, tem os picos, como as crises que nós temos aqui. 2022 é um ano mais complicado, a gente tem ela já em patamares mediamente mais elevados do que aquela ideia histórica, mas a gente consegue ver. E a parte importante é, se eu rodar isso daqui para qualquer ativo, esses valores são comparáveis entre si e eu consigo saber quem está mais ou menos volátil em relação ao outro. Legal, mas aqui ainda a gente não está falando de suporte e resistência. Como que a gente determina, então, esses caras baseados na volatilidade? Tá? Você vai ter que fazer a seguinte premissa. A gente sabe que nem sempre
os retornos são normalmente distribuídos, certo? Essa é uma outra premissa fundamental da área de finanças. Mas a gente vai, por uma questão de simplicidade, assumir isso porque a gente vai explorar a propriedade do desvio padrão que nós temos aqui. Então, se, por exemplo, eu tenho uma volatilidade que foi medida ali em 15%, você pode dizer que ela representa, com 68% de probabilidade, um movimento esperado, nós estamos falando da anualizada, então no intervalo de 12 meses, de mais ou menos 15% no preço daquele ativo. Então, se eu tenho uma volatilidade de 15%, o respectivo preço do ativo agora está 100, eu posso esperar que com 68% de probabilidade, esse ativo estará entre 85 e 115 no final desses 12 meses. Se você usar aquela ideia do desvio padrão que a gente já conversou em outras aulas e ampliar isso para 2 desvios, para 3 desvios, naturalmente você amplia essa banda. Repito, não, na maioria dos casos os retornos eles não são normalmente distribuídos, mas essa é uma aproximação razoavelmente suficiente para a nossa hipótese aqui. Depois, o que a gente faz? Bem, a gente precisa determinar, tá, como eu tenho ali o rolling window, né, então eu tenho ela móvel, como que eu vou ter um raciocínio acerca da definição do que vai ser um suporte ou uma resistência para isso? Pensa comigo. Imagine, e aí a gente precisa fixar um período de tempo. Então, se a gente está falando anual, vamos trabalhar o ano inteiro, certo? Vamos então fazer uma projeção para o ano inteiro. Então, por exemplo, se eu pegar 2019 como uma referência e eu executar os cálculos que eu executarei aqui para vocês, você vai ter a referência da volatilidade forecast, né, para frente para o ano de 2020. Tá? É essa a ideia. Então, se você pegar como base o último dia útil de 2019, na qual você tem o preço de fechamento daquele ano, que vai ser a referência que você vai adotar para o cálculo da suporte e resistência, e você tem ali, naquele momento, também aquele cálculo feito da volatilidade anualizada, simplesmente, quando eu faço o cálculo daquele valor da volatilidade multiplicado pelo preço, eu vou ter a projeção, se eu somar esse valor ao preço, da banda de cima. E a banda de cima vai ser o quê? O upper band vai ser a resistência. Você entendeu? E a banda de baixo, ou seja, se eu subtrair esse valor do preço de referência, que valor, Leandro? Lembra da volatilidade multiplicado pelo próprio preço de referência, eu tenho o valor da banda inferior. E aqui, no caso, um desvio e um desvio, então eu tenho o suporte e a resistência. Então, entre aquele suporte e resistência, eu tenho 68% de probabilidade que o ativo vai ficar ali. Se eu colocar 2 desvios, eu amplio isso ali para casa dos 90 e poucos por cento. Tá, mas legal, aqui eu só estou falando de uma zona na qual o preço estará. Mas é que tá, não apenas, e essa é a sacada. Você vai ver agora, quando eu rodar esse código aqui, que o preço, ele de fato usa aquilo ali como suporte e resistência também, o movimento do mercado. Lembrando que isso daqui, apesar de eu estou fazendo com dados históricos, né, por uma questão de demonstração, mas sim, você faz essa projeção. Então, quando nós chegarmos agora no final do ano de 2022, você já pode fazer esse cálculo e você tem essa projeção para 2023 já, para todo ele. Fenomenal, né? Fenomenal. Então, vamos pegar aqui o exemplo de 2019 como referência, e aí o gráfico ele vai mostrar os preços para 2020, certo? Certo. E olha que sensacional. Lembra? Uma linha verde, um desvio. A segunda linha verde para cima daquela, 2 desvios. Um desvio para baixo, 2 desvios para baixo. Agora, veja você como o preço respeitou, trabalhou, melhor dizendo, naquelas zonas como de fato suporte e resistência. E aí, conceito de livro, tá? Então, eu estou começando por 2020, porque é o ano que nós tivemos a crise, e você vê, né, que é um ano que de fato é complicado, e às vezes é o que vai acontecer mesmo, e você vê que como esse negócio pega lá. Tá? Olha só isso daqui. Então ele começou, você já tem essas linhas, você já teria tido essas linhas para 2020. Você vê que mesmo quando estourou a crise,
olha aqui onde nós temos o primeiro momento de reação do preço. No primeiro desvio padrão. Claro, continua caindo. Aí você vai atrapalhar isso daqui com breakout, com compra e todas aquelas coisaradas que a gente tem tradicionalmente. Beleza. A diferença é que você está determinando o nível aqui, de fato, quantitativamente. E aí você vê que, inclusive, já lá no meio de todo mundo, o mercado todo complicado, no segundo desvio, onde eu tive a reação do preço aqui. Legal, depois ele quebrou para baixo, você entra vendido e você vai. E aí, olha que bacana isso daqui. Muito provavelmente, tá, esses caras aqui embaixo seriam ainda com outros desvios. Eu já chego lá. Aí o preço reage, né, tem as medidas de contenção da crise, onde ele vai bater como resistência, voltando, né? Então lembra aquela ideia que o suporte, quando ele é rompido, quando ele volta para cima, ele vira resistência. Fato. Rompeu, bateu aqui, fez o pullback, confirma, vai, onde ele enfrenta uma outra resistência, de novo naquele primeiro desvio padrão, que era um suporte e virou a resistência. Depois ele segue recuperando, olha só, ele vai bater aqui de novo, rompeu, voltou, falso rompimento. Você ainda vai ter os problemas de fato. Não, você vai ter os problemas de fato, de falso rompimento, etc. Aí que tá. Esse é o problema desse tipo de técnica de modo geral. Por isso que eu recomendo vocês, tá, que vocês não só usem, se quiser usar também, correr o risco de fazer justamente as operações tradicionais, ótimo, mas eu recomendo que vocês coloquem isso daqui em modelos quantitativos. Ele volta, e aí lá no segundo desvio, tá, ele também enfrentou de livro. Esse é um exemplo muito crítico. Tá? Vamos pegar alguma coisa aqui diferente? Vamos pegar 2020 projetando então para 2021. Tá? Olha que fantástico. Ele começa aqui no ano de 2021. Me diz se isso daqui não é lindo, se não é maravilhoso. Ele rompe, volta, confirma e vai. Depois ele volta, testa de novo, onde ele faz aqui a mínima, e ele vai. Depois ele continua subindo, tá? E aqui provavelmente ele bateu ali um terceiro desvio, ó. Ele testa aqui de novo, olha como ele fica sambando ali em cima, de fato. É maravilhoso. E eu tenho certeza que esse cara aqui, pelo jeito, vai ser um primeiro desvio, segundo desvio. Isso daqui deve ser um terceiro desvio ainda. Vamos fazer o cálculo aqui? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer então uma upper band, tá? Só que vamos fazer aqui com 3 desvios. E vamos colocar esse cara no gráfico. Vamos adicionar aqui um green. Só que esse cara será o cara do terceiro desvio, né? Tem que renomear aqui também. Terceiro desvio. Vamos colocar até um pouco mais grosso para fazer a distinção. E a gente vê. Ó que delícia. É fenomenal, né? É fenomenal. Tá? É lindo demais. Agora, vamos fazer uma outra coisa? Vamos mudar o ativo, vamos pôr o IBOV. Tá? Vamos pôr aqui o IBOV BVSP. Vamos rodar esse cara de novo. A volatilidade. O gráfico ali anualizado. Legal. E olha aqui, 2020, projetando. Olha como o IBOV foi fazer a mínima do ano de 2021 lá. No nosso suporte. Ah, Leandro, vamos ver outro ano? Vamos ver 2021 e ver como o IBOV está nesse ano aqui. Ó, esse ano aqui, ele, né, a gente estava dizendo que é praticamente um ano lateral, ele está tranquilo. Então não ameaçou nenhuma outra zona. Quando nós temos um ano muito volátil, é normal que a projeção para o outro ano também seja um pouco maior. Por isso que depois, na sequência, você está vendo aqui, eu vou mostrar a ideia de você fazer a volatilidade semanal para você ter aí uma maior margem de negociação. Agora, vamos dar uma olhada lá no IBOV, na crise. Tá? Então aqui a gente tem a projeção do IBOV naquele ano de 2020. Ele começa aqui, cai, mesmo com o mercado caindo, olha onde ele reagiu. É legal demais, né? É lindo demais. E ele vai lá para baixo. Aqui para baixo, vamos dar uma olhada? Vamos fazer aqui o desvio, né, de baixo. Vamos fazer então o cálculo daquele eventual suporte ali. Então vamos fazer aqui uma lower band, tá? Só que com 3 desvios.
e vamos ver onde é que foi aquela mínima do Ibov lá. E aí você já pode imaginar o que, que vai acontecer, certo? Vamos ver aqui fazendo ao vivo, 3 views, fiz correto. Vamos deixar aqui também um 2 para ficar mais escuro. Cara, a mínima, tá? Quando ele tem essa outra reação aqui, foi exatamente ali no terceiro desvio. Claro, um ano de crise, isso daqui foram 4 desvios, que é aquela coisa assim extremamente improvável, mas aqui tá, acontece. Só que olha o fato de como ele volta, tá? Ele volta, depois que faz o fundo, onde o preço fica sambando ali, aquele suporte que virou resistência. Falso rompimento, não confirma, vai, confirma, pullback e vai embora aqui com um belo Morobozu de alta, né? Análise técnica livre. E aí ele volta para o segundo desvio, rompe, pullback e vai fazer a resistência onde? Vai fazer a resistência lá naquele primeiro desvio que era suporte. E lá ele breca. Quando ele breca, ele volta. Onde ele vai fazer? Suporte. Naquele antigo segundo. Depois ele volta, testa de novo. E quando ele rompe, ele vai embora e termina o ano ali. É lindo demais, né, meus queridos? Vamos colocar 2020 e ver como é que ele foi o Ibov 2021. Foi... Tá? E olha onde ele bateu aqui. Que é aquilo que a gente tinha visto. Vamos ver 2022, onde que a gente está agora. Olha lá. Tá? É isso daqui. Ah, Leandro, mas funciona esses anos recentes? Vamos ver qualquer ano que você pegar aqui, tá? Você vai ver que esse cara bateu e ele respeita exatamente isso. É fantástico isso daqui, é fantástico. Vamos colocar aqui, ó, BRLX, que é o nosso querido dólar, tá? Vamos dar uma olhada ali, como é que fica. A ideia, $1 2015, tá? Cadê? Ó, em 2016, olha onde ele foi fazer os suportes, lá no nosso desvio. É legal demais, né? Claro, a escala, se a gente ajusta, olha que beleza. Vamos ver esse ano, se eu colocar aqui 2021, para ver como está 2020. As mínimas do ano do dólar, as mínimas deste ano corrente do dólar, foram exatamente o nosso suporte. Você vai me dizer que isso aqui não funciona? Tá? Ah, Leandro, vamos olhar um papel. Vamos colocar aqui, ó, Petro 4 SA, tá? Volatilidade 2021. Ah, meus queridos, ó a Petro aqui nesse ano. A primeira grande resistência da Petro foi o nosso primeiro desvio. Lembra, pessoal? Isso daqui você já teria lá no final de 2021. Tá? Não é que isso aqui é só uma mera análise de retrovisor, você tem isso daqui projetado lá. Então, a grande resistência, a primeira grande resistência do ano foi aqui. Ele não consegue passar, volta. Depois ele faz o teste lá de novo, legal. Aí ele passa e ele vai. Lá no segundo desvio, opa, sambou, não conseguiu, foi. Depois ele vai fazer a máxima do ano no terceiro desvio. Voltou, né? Que aqui a gente está falando que foi um período de eleição. Volta, né? Desce, desaba de elevador. E onde ele segurou? No cenário pós-eleitoral, ele segurou justamente naquelas nossas zonas e voltou ali naquela zona que tinha sido o primeiro desvio, que era resistência, e agora virou aqui um suporte. E o ano ainda tem para acontecer, vocês têm as ideias aqui. Agora imagina que fantástico a ferramenta que vocês têm aqui na mão de vocês com isso. Tá? O quanto de coisa vocês podem fazer e derivar disso daqui. Vamos pegar, sei lá, BBAS3. Vamos fazer aqui mais um teste com o Banco do Brasil.
Olha o Banco do Brasil, 2022 aqui, certo? Ficou o ano, quase metade do ano, foi aqui, ó, até metade de maio, brigando com essa resistência do primeiro desvio. Não consegue, volta, testa de novo, e aí quando rompe, vai até lá a segunda. Fica sambando ali, voltou e parece que vai fazer aqui. Nós estamos se aproximando então numa regiãozinha de suporte. Adoro, eu falo para vocês que eu tenho paixão e falo que a volatilidade é uma coisa que a gente tem que estudar sempre, cada vez mais, e eu vou estudar e vou transferindo esse conhecimento de vocês, para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, como eu disse, isso daqui é uma coisa que, claro, você fica livre para usar. Esse código está disponível para vocês no site, tá? Só façam, por favor, a referência sempre que vocês forem utilizá-los. Tem o PERP para vocês estudar, tá bom? Para o pessoal do YouTube, agradeço muito. Não esquece de deixar o seu like, deixe seu comentário, compartilhe o canal, certo? Deixe a sua contribuição, essa é a única coisa que eu peço. E agora para os alunos do Outspoken Marketing na prática, a gente vai trabalhar aqui então a ideia da volatilidade semanal para você ter aí um ambiente de trade, né, com um horizonte de tempo menor para ter um processo mais dinâmico. Beleza? Pessoal do YouTube, um grande abraço para vocês, a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!